Você, que ainda tá esperando o filme solo do Homem Torto, desista. Isso não vai mais acontecer. Depois do sucesso cavalar do primeiro Invocação do Mal, tendo gerado uma bilheteria de aproximadamente 318 milhões de dólares, era apenas uma questão de tempo até que um novo filme da saga começasse a ser produzido. Com o roteiro sendo feito pelos irmãos Rice, juntamente com participação de James Wan e contando com direção do mesmo, o filme, lançado em 2016, e também sendo baseado em fatos reais, acompanha a família Hodgson, que começa a ser assombrada por uma espécie de poltergeist em sua casa, localizada em Enfield, Londres, em 1977. Então, cabe ao grande casal de trambiqueiros, Ed e Lorraine Warren, investigar o caso e ajudar a família. Sendo esse considerado como o caso paranormal mais bem documentado da Inglaterra, a história real acompanha a família Hodgson, composta pela mãe Peggy e seus 4 filhos, Margaret, Janet, Johnny e Billy. A família começa a relatar alguns eventos paranormais em sua casa, como móveis se movendo sozinhos, batidas estranhas nas paredes, além de alguns objetos sendo jogados de um lado para o outro. Dentre todos os membros da família, aquela que acabou sendo mais afetada foi a Janet, que alegou ter sido levitada pelo poltergeist, além de ser o alvo principal de uma voz, se assim podemos chamá-la, que dizia ser de um espírito de um homem chamado Bill Wilkins, que havia morado e morrido naquela casa. Durante um período de aproximadamente 18 meses, a família Hodgson e cerca de 30 pessoas testemunharam esses incidentes dentro da casa. A história sobre esse caso chegou aos ouvidos dos trambiqueiros de plantão, Ed e Lorraine, que chegaram a visitar a residência da família diversas vezes, para comprovar a veracidade da história. O caso de Enfield, como também passou a ser conhecido, se tornou um dos mais populares e investigados da época. Apesar das diversas alegações de fraude, Ed e Lorraine Warren garantiram a veracidade dos fenômenos paranormais. Ou seja, os caras só apareceram lá, mandaram confia e foram embora. Apenas brabo. Nosso filme já abre com um dos casos mais conhecidos, tanto pelo assassinato de 6 membros da família DeFeo, quanto pelas assombrações que a família Lutz alegou presenciar enquanto morava na casa High Hopes, local das mortes. Estamos falando do caso de Amityville. Ronald DeFeo Jr., o responsável pelos terríveis assassinatos dos membros de sua própria família, alegava ter sido manipulado pela voz de um espírito que constantemente o instigava a cometer o crime. A defesa de DeFeo baseou todo o seu argumento na insanidade de Ronald. Contudo, mesmo com essas alegações, e tendo como argumento do Ministério Público de que, mesmo que DeFeo fosse usuário de drogas como heroína e LSD, e por ter o transtorno de personalidade antissocial, ele estava consciente de suas ações no momento do crime. Por conta de tudo isso, o juiz sentenciou Ronald DeFeo Jr. a 6 sentenças consecutivas de 25 anos. Segundo os relatos da família Lutz, coisas estranhas aconteciam na antiga casa dos DeFeo. Desde móveis da casa, que se mexiam sozinhos, algumas cruzes presentes na casa, que ficavam na parede, sempre acabavam por ficar de ponta cabeça. Além da família ficar ouvindo constantemente alguns barulhos de vozes e batidas no assoalho da casa. George Lutz também relatou que, durante seu tempo na casa, algo vivia o acordando todos os dias por volta das 3 horas e 15 minutos da manhã, o mesmo horário em que a família DeFeo havia sido assassinada. Após 28 dias vivendo isso todo santo dia, em janeiro de 1976, a família Lutz deixava a casa com todos os seus pertences lá dentro, alegando que foram expulsos de lá por uma forte presença maligna. Eu sempre me perguntei por que o Invocaverso nunca fez um filme focado no caso de Amityville, mas eu também nunca soube do envolvimento real dos Warren nesse caso. Vai ver, eles atuaram tão pouco lá, por isso nunca fizeram algo focado. Vai ver, eles atuaram tão pouco lá, e por isso decidiram nunca fazer um filme focado nesse caso. Nunca se sabe. Enquanto a Lorraine estava investigando o caso, é quando temos o primeiro vislumbre da freira, a responsável por 2 filmes com qualidade totalmente duvidosa e que misteriosamente acabou se tornando tão popular quanto A Maldita Annabelle. Após ser atacada pela entidade da freira, Lorraine tem uma visão da morte de Ed, fazendo com que a sessão fosse encerrada. E com isso, somos apresentados à família Hodgson. E vemos que a filha Janet estava brincando com um tabuleiro Ouija. Um tabuleiro Ouija caseiro. Não, eu não tô zoando. O pior é que as meninas sequer respeitam as regras da parada. Se esse filme fosse focado nisso, essas crianças já estariam lascadas faz tempo. Então, na mesma noite dessa brincadeira super saudável e educativa, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Janet acorda na sala de estar, perto da poltrona, que acaba tendo um grande foco no decorrer da trama. Além disso, a sua irmã, Margaret, acabou ouvindo algumas batidas na porta,
Mas quando ela vai ver quem é, ninguém tava lá. Algo que acontece com muita frequência em filmes de assombração. Pode ser até considerado um clichê do gênero. Vemos então o casal Warren em uma espécie de talk show, que nos é mostrado o ceticismo das pessoas, incluindo alguns estudiosos sobre o trabalho deles. Com toda razão, o Ed fica putaço com os comentários do cara, e eu tenho certeza que na vida real, ele teria ido pra cima do cara no momento do programa. Seria algo memorável de se ver. E pra surpresa de 0 pessoas, a assombração não iria deixar a família assim tão fácil. E em mais uma noite, a filha mais nova, Janet, acaba sendo possuída e começa a falar sozinha. E o quão rápido isso começou, a possessão veio a terminar. Stay away from Billy! Ou era o que pensávamos. Porque novamente Janet se levanta e começa a falar sozinha. Só que dessa vez, sua irmã também acaba ouvindo uma segunda voz. Obviamente o capeta na casa da família não ia se conformar em apenas aloprar 2 pessoas da casa. Ele vai atrás do moleque gago, onde o fantasma simplesmente fica jogando um carrinho de bombeiro pra fora da cabaninha. Até ele dar um gritão do nada pra assustar o moleque. Assombração 100% otária. E mais uma vez, Janet começa a andar sozinha, sendo acordada pela mãe, estando sentada na poltrona. Eu já falei que essa assombração é uma otária? Sem contar que, em uma noite subsequente, a assombração simplesmente mete uma mordida na menina, deixando uma marca nela. Bicho otário pra cacete. Por conta dessa marca de mordida, a família toda acha que alguém tinha invadido a casa, e logicamente chamaram a polícia. E é então que os policiais acabam presenciando uma cadeira se mexendo sozinha, onde eles simplesmente metem o pé. Eu admito que essa cena me fez rir um pouco quando eu vi a primeira vez. Well, there's nothing we can do about that. Eu sei que eu acabei não comentando as sidequests que os Warren passaram no filme anterior, mas essa aqui é importante, então eu vou abrir uma exceção. A Lorraine acaba tendo uma visão na própria casa. Acontece a cena de susto clássica com a freira, cena muito boa por sinal, tendo uma tensão na medida certa e uma direção de cena muito boa. Mesmo aparentando ser uma cena de susto aleatória, no momento em que Lorraine pergunta pra entidade qual o seu nome, ela é acordada de seu surto por sua filha. Contudo, enquanto ela estava desacordada, vemos que ela estava escrevendo algo em sua Bíblia. Ou seja, ela conseguiu o nome da entidade, mas ela só perceberia isso mais na frente na trama. A família Hodgson acaba por se tornar uma espécie de atração para os repórteres locais. E eu tenho que admitir, a caracterização dos personagens ficaram muito boas, principalmente a do velho calvo. Foi durante essas reportagens que surgiu a discussão do caso ser real ou não, e que as filhas, a Janet e a Margaret, estavam por trás disso tudo, apenas em busca de dar visibilidade para sua família. Infelizmente, em uma dessas entrevistas, Janet é novamente possuída, e é só nesse momento que descobrimos o nome da entidade que atormentava a família. Ou quase isso. Seu nome era Bill Wilkins, que havia falecido há muitos anos atrás em sua poltrona, a mesma que Janet acordava às vezes. Por estarem com medo do que estava acontecendo em casa, Peggy e seus 4 filhos vão dormir na casa de uma amiga, do outro lado da rua. E é quando temos o primeiro vislumbre do Homem Torto. Eu gosto desse personagem por ser uma boa mistura da utilização de efeitos práticos com um pouco de CGI, onde quem vive o Homem Torto é o Javier Botem, responsável por dar vida também para outras criaturas em filmes de terror. Mas, quando o gaguinho vai correndo para sua mãe, vemos que a pessoa responsável por aquela voz era ninguém menos do que a própria Janet. E é só então, com quase 1 hora de filme, que o casal Warren fica sabendo da situação da família Hodgson, por meio de um padre conhecido. Atendendo ao pedido do padre, o casal vai direto para a casa da família. Eu gosto muito da cena que acontece a seguir, onde o casal, junto da Peggy e de um repórter, tentam se comunicar com o espírito que atormentava a família. Como ele era um espírito chola meio tímido, foi pedido para os presentes lá simplesmente virarem de costas. E enquanto Ed tentava conseguir alguma informação do fantasma,
podemos notar ao fundo a silhueta da Janet se transformando lentamente na de Bill Wilkins. Cena muito bem estruturada e cena muito foda. Alguns dias se passam, com outros acontecimentos e do mais absoluto nada, a mãe vai cantar Elvis para as crianças. Especially you. Wise men say. Foda que o trabalho do Ed, desde que chegou na casa, foi arrumar coisas que estavam quebradas no lugar. Um verdadeiro marido de aluguel. Dias se passam com todas as assombrações acontecendo no lugar e, infelizmente, o casal é expulso da casa após descobrirem que a Janet estava manipulando todos os acontecimentos. Ou era isso que ela queria que as pessoas pensassem. Mas só algum tempo depois que descobrimos que ela fez isso para defender seus irmãos, pois a entidade havia ameaçado sua família caso ela não fizesse isso. Quando o casal estava no trem, indo para casa, Ed tem um lapso de raciocínio e percebe a mensagem escondida que Bill Wilkins havia deixado. O casal retorna à casa e o Ed invade o lugar, sendo seguido pela sua esposa. O homem torto tenta cacetar o Ed, mas o cara consegue escapar, indo resgate a Janet. A Valek tenta fazer a criança se matar, mas Ed a segura, dando tempo para Lorraine aparecer e banir o fantasma da Terra. Alguns momentos antes, nos foi dito que a Valek apenas estava usando o homem torto e o fantasma do Bill Wilkins como distração para conseguir matar a Janet. O porquê ela fez isso? Não sabemos, e nunca saberemos. Depois de mais uma missão cumprida, os Warren voltam para casa e Ed coloca outro objeto amaldiçoado em seu museu. E assim, o filme acaba. Assim como o primeiro filme, eu considero esse aqui bastante sólido no quesito roteiro e narrativa. E eu consigo entender o porquê para muitos esse filme é um dos mais assustadores da saga, juntamente com o primeiro. E esse foi Invocação do Mal 2. Caso você tenha alguma sugestão de tema ou filme que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.